Fala, oitavo ano! México, México! Vamos lá? Vamos iniciar esse maravilhoso livro 3, já falando sobre o México. Cara, no livro 2 a gente falou um pouquinho lá da América, do continente americano, deu aquela explanação, América do Norte, América do Sul, América Central, falou muito de Canadá, Estados Unidos. Vamos falar aqui um pouquinho do México, vamos falar do México, bora lá. O México vai estar aí localizado na América do Norte, né, vai fazer parte ali daqueles países junto com Estados Unidos e Canadá, só que o México não vai ter o mesmo desenvolvimento longe. O México vai fazer parte também da América Latina, tá bom? Beleza? Então vamos falar aqui sobre alguns aspectos do México. Hoje nós vamos falar sobre a população e um pouco sobre a economia mexicana, tá bom? Ó, 75%, como eu coloquei para vocês aí, façam as anotações, 75% dos habitantes do México, certo? Vivem no Planalto do México, né? Áreas de solo fértil, mais propício, mais favorável para a ocupação humana. A tendência, gente, é que o ser humano, ele vá para onde tenha bastante água, onde o solo seja fértil para poder produzir alimentos, onde o clima seja mais favorável. Então, sempre, toda localidade, todo país vai ter uma área com um número maior da população, tá bom? No caso do Brasil, grande parte da população brasileira está localizada onde? Na faixa litorânea. Por quê? Porque lá a economia é mais favorável, o clima é mais favorável, então o solo também é mais favorável, então sempre vai ter essa desigualdade, né, em relação à distribuição da população. Toda a população ela vai ter uma distribuição irregular, porque vai ter uma área mais atrativa do que a outra. E no México não seria diferente, claro. Tá bom? Mas também vai ter áreas que vão dificultar o povoamento. No Brasil, o que dificulta o povoamento é a área do sertão, certo? Por conta do clima, por conta altas temperaturas, o solo também não é muito favorável e não tem um grande desenvolvimento econômico. Já no México, eu vou ter aí o que? Os locais onde o clima é bastante frio. Serra de Madre, né? E na questão aí dos desertos, tá bom? O clima também é muito quente, então eu vou ter desses dois pontos aí no México, certo? Esses dois extremos, os locais mais frios e os mais quentes são os que têm a maior dificuldade para a ocupação humana, beleza? A cidade do México é a capital do México. Cara, vocês sabiam que eu sei. E essa travada, eu gostei que essa travada eu fiquei. Vai virar meme, né? Quem fizer meme já sabe. Vamos lá, cidade do México, capital do México, segunda maior metrópole americana. Atrás apenas de quem? São Paulo. Brasil, pelo menos isso, né? Ó, vamos lá, beleza? Áreas de pobreza extrema, cara, isso vão ter em todos os países da América Latina, tá bom? Então o México não seria diferente, tá bom? Então desculpa aí essas travadinhas, mas vocês sabem que eu não deixo de dar minha aula por conta disso, né? Beleza? Falta pobreza extrema, gente, é o seguinte, quando eu classifico uma pessoa em pobreza extrema, é porque ela não vai ter nenhuma das três principais refeições. Ou seja, ela não vai ter o café da manhã, nem o almoço, nem a janta. Ela não tem nenhuma dessas três. Pobreza extrema, falta de infraestrutura, ou seja, esgoto a céu aberto, tratamento de água precário, coleta de lixo precária. Então, isso aí vai ser um dos grandes empecilhos do México. Índices elevados de poluição atmosférica, porque lá tem uma grande extração, certo? Principalmente de petróleo. Tem muitas indústrias que vêm dos Estados Unidos também. Então vai ter uma poluição muito grande. E um tráfego caótico, ou seja, uma circulação de veículos que é uma dor de cabeça, viu? E embaixo, ao mesmo tempo, todo local vai ter sua desvantagem, mas também vai ter sua vantagem. Tá bom? Beleza? Tem áreas com boa qualidade de vida e infraestrutura adequada, igual ao Brasil. Eu vou ter áreas bem mais fáceis de se habitar e outras com uma dificuldade gigantesca. Então vejam, percebam aí que as características desses países latino-americanos são praticamente as mesmas. Tá bom? Ó, vamos lá? Nós vamos ter aqui também a questão da população do México, né? Vou colocar aqui para vocês a população do México. Ó. Predomina a miscigenação, né? A mistura aí de vários povos, igual ao Brasil, né? O país convive os grandes problemas aí da população, uma alta taxa de analfabetismo. Muitas pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler e escrever, ou aqueles que leem
certo? Escreve, mas não entende o que estão lendo, não entende o que estão escrevendo. Então, nós não podemos caracterizar aí como que ele está alfabetizado, claro que não. E de mortalidade infantil. Cara, mortalidade infantil é o seguinte, crianças que não chegam a completar 1 ano de idade. Vocês sabem muito bem disso, que eu já expliquei para vocês. Se eu tenho um país que eu tenho muitas crianças que não conseguem completar 1 ano de idade, então eu tenho problemas na saúde, tenho problemas na economia, tenho problemas na educação, tenho problemas na infraestrutura. Dificílima essa situação, tá bom? E lentos avanços sociais, ou seja, cara, a gente não dá para ver que vai ter uma melhoria, certo? De maneira geral. Então, o processo é lento. É sim. Em 2016, olha esse número extraordinário aí. Cara, isso é preocupante. 43,6% da população vivia abaixo da linha da miséria. Eu tenho uma linha imaginária da miséria, da pobreza, ou da miséria, mas chamo melhor de pobreza, que é o seguinte: eu tenho casa própria, carro próprio, eu tenho celular, internet, eu vou ter várias situações, eu vou subindo da linha da pobreza. Eu não vou tendo isso, principalmente as refeições, como eu falei a vocês, eu vou ficar abaixo da linha da pobreza. Muitos mexicanos vivem na linha, né? Tendo só o básico, e outros abaixo disso. Nem o básico eles têm. Veja a situação. Nos estados de Chiapas e Oaxaca, 70% da população é pobre ou extremamente pobre. Olha a situação do México. Deplorável, cara. Difícil. Levanta as mãos para os céus e dê graças a Deus. Viu? A estrutura etária, né? Ou seja, a população, né? Jovem, adultos, idosos, a pirâmide etária é da seguinte forma, certo? Apresenta elevado percentual de jovens, isso é ruim, cara. Para você quiser, para o país quer desenvolver, ele tem que ter um número baixo de nascimentos. Porque ele tendo um número baixo de nascimentos, é porque a mulher está inserida no mercado de trabalho. Eu tenho mais adultos na faixa etária, tá bom? Então eu tenho uma economia bem mais elevada. Apesar do declínio registrado nas taxas de fertilidade, né? Apesar que está diminuindo o número de mulheres grávidas, mas mesmo assim o número de jovens é muito grande, beleza? Veja que situação. Pô, cara, se eu tenho essas situações, então a economia não vai ser tão legal. Não. A economia do México é o seguinte, ó, é bem diversificada. Vai ter agricultura, vai ter pecuária, vai ter extração, vai ter indústria. Só que eu tenho um probleminha. Tá vendo aí de vermelho? Em maquiladoras. As indústrias maquiladoras são indústrias, no caso do México, que tem o objetivo de atrair capital estrangeiro e ampliar o parque industrial mexicano. De que maneira? O México dá incentivos fiscais. Ou seja, a empresa vai se instalar no México, aí não vai pagar imposto, ou vai ter imposto reduzido, vai ganhar o terreno, certo? Então vai ser só vantagem. Só que tem um probleminha. As indústrias dos Estados Unidos vão lá, se instalam no México, certo? Empregam muitos mexicanos, só que tem um porém. Toda a riqueza que é produzida ali volta para os Estados Unidos. Não desenvolve o México, certo? Porque um país que tem muitas indústrias, ele se desenvolve. Mas se a indústria só quer a mão de obra barata e a riqueza elevada, então não adiantou de nada, né? Beleza? Então tem esse probleminha aí no México. Empresas transnacionais, né? Empresas de outros países, né? Sobretudo, como eu falei para vocês aí, dos Estados Unidos, dominam o parque industrial mexicano. O México abriu demais as portas para o capital estrangeiro e acabou limitando, né? Diminuindo a indústria nacional. Então ficou difícil de se desenvolver. Mas vai um destaque lá em cima. Extração de prata, chumbo, ferro, cobre, gás natural e petróleo. É show aí, viu? Uma grande extração de petróleo, mas que grande parte desse petróleo vai para os Estados Unidos, porque o financiamento para extrair vem dos Estados Unidos. Território mexicano é pouco favorável à agropecuária, porque o espaço mexicano apresenta muitas montanhas, clima árido, árido mesmo, cara, deserto. Não tem no Brasil, deserto. O Brasil é semiárido. Lá é árido, cara, deserto total, então dificulta bastante. E o México é um dos 10 países mais visitados por turistas na atualidade. Pelo menos aí nós vamos ter uma vantagem aí mexicana, certo? O turismo do México é uma grande força que tem para elevar essa economia. É um dos poucos pontos nacionais. São uma das poucas condições que o México tem que não precisa de investimento de outros países para desenvolver. Mas a situação normal dos mexicanos em relação à população e à economia é justamente essa que eu falei para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, só é falar comigo, vai lá no privado, falar comigo no WhatsApp, vai lá no grupo, fala também
Show de bola. Qualquer dúvida, eu estou aqui sempre com vocês. A aula de hoje um pouco mais rápida, porque quero que vocês se dediquem bastante para essas Olimpíadas do Sistema Farias Brito, tá bom? Confio em vocês, vocês são shows. Vocês são shows. Oitavo A e oitavo B é show. Fique em casa.